E começa falando do Coringão do Chico, que venceu o Inter 1-0 e continua na briga por uma vaga na Libertadores. Resultado deixa o Corinthians na 7ª colocação com 54 pontos, um pontinho apenas atrás do Botafogo e do Atlético Paranaense. Por outro lado, o Colorado, na 17ª posição, continua na zona de rebaixamento com 39 pontos. Veja como foi o jogo na narração de Osmar Garrafa. Bola rolando em Itaquera, Arena Corinthians, aqui tem Corinthians Internacional, é o Brasileirão na Gazeta para você. Tentou a finta, se livrou da marcação, mais um corte, o cruzamento para dentro da área, Romero, tirou Paulão, Christian, chegou com perigo o Corinthians, hein? O Inter todo fechadinho, Marlone, Camacho, boa bola pro Fagner, pra trás, pro Camacho, é pra fazer, olha o gol, Danilo Fernandes não! Hernando salva em cima da linha, Vitinho, houve um desvio, Walter ficou no meio do caminho, olha só que bola traiçoeira, o Walter ia reclamando ali com a sua defesa, mas ele ficou no meio do caminho, hein? Marlone, por entre as pernas, torcida gosta, Marquinhos Gabriel recebeu. Vai passar o Fagner, demorou um pouco, agora sim, pro Fagner, pra trás, pro Marlone, ele encheu o pé, o Danilo Fernandes ficou torcendo, essa passou perto, bom ataque do Corinthians. Bola pra dentro da área, o toque de cabeça do Balbuena, ela subiu demais, foi linha de fundo, é só tiro de meta. Marlone, cruzamento pra dentro da área, caiu e o árbitro deu pênalti. O Romero foi tocado, o árbitro dá pênalti. Danilo Fernandes reclama. E cartão amarelo pro Hernando. Ó, tire sua dúvida aí, ó, o Hernando disputando bola com o Romero, o árbitro deu pênalti pro Corinthians. Autorizado Marlone. Corinthians pode abrir o placar. Marlone correu, bateu, é gol. Gol do Corinthians! Marlone abriu o placar na Arena. Na marca de 10, Marlone bateu sem chances para Danilo Fernandes. Agora Corinthians 1, Inter 0. Marquinhos Gabriel fez o giro, procura alguém, achou o Marlone. Olha o Marlone, tá buscando espaço para bater na trave. Tô dizendo, tá buscando espaço para bater e bateu. Ela beijou a trave, deu uma olhada só. Olha o cruzamento, Fagner, Danilo Fernandes de soco. Danilo Fernandes adiantado. Na chegada ali era do Wendel, quase pegou o Danilo Fernandes de calça curta. Aí Jefferson, pedindo marcação ali. Wendel, abatido, toque de cabeça, não! Wilson livre de marcação. Subiu sozinho no segundo pau, hein? Anselmo. Seiras. Arriscou de longe, olha o Walter. Ele voou, não pegou a batida do Seiras. Ela foi linha de fundo, o Inter tem pressa. E essa passou perto, hein? Jean. Aí Jean. Se livrou da marcação, a batida Danilo Fernandes. Na sobra, olha o gol, Danilo Fernandes. Por duas vezes, duas oportunidades. A última com Marquinhos Gabriel no rebote. Danilo Fernandes. Duas ótimas defesas, hein? Autorizado, Valdívia, direto, Walter foi lá e tá sem goleiro, hein? O Walter pode chutar pro gol, ó. Vai chutar pro gol, sem direção. Danilo Fernandes está voltando quando apita Rodolfo Toschi Marques. Não há tempo para mais nada em Itaquera. Aqui deu Corinthians. Corinthians sonhando com pré-Libertadores. Internacional de Porto Alegre cada vez mais próximo do rebaixamento, 0. Eu acho que o Corinthians foi superior ao Internacional durante os 90 minutos. Não me lembro, sinceramente, de nenhuma oportunidade flagrante do Inter para fazer gol.
Ao contrário, nós tivemos várias vezes. O Danilo fez uma partida excelente, muito meritória. Por outro lado, eu gostaria de ressaltar aqui o lamento. Sei que é um momento muito tenso para o Inter. Eles têm tido muitas dificuldades e, nesse momento, eu quero estar solidário com todos do Internacional, diretoria, torcida, jogadores. O que você achou da arbitragem? Você acha que realmente o Corinthians hoje foi beneficiado por um erro do árbitro? Olha, eu acho que o árbitro hoje, ele atirou no que viu e acertou no que não viu, porque se esse pênalti no Romero não foi, teve um no Fagner, flagrante, todo mundo viu, só que ninguém está comentando esse, porque o que se ressalta é o que acabou ocasionando o gol, né? E realmente as arbitragens têm sido muito falhas. E eu acho que hoje o direito do Internacional de reclamar é pleno. Eu acho que eles podem e devem. Só que isso não vai mudar aquilo que já aconteceu com o Corinthians também. Ele deixou de marcar um hoje e marcou um que talvez não tenha sido. Eu, sinceramente, ainda não vi com detalhes, mas eu acho que o Internacional cabe a reclamação até pela necessidade que eles teriam de ter pelo menos um ponto. Mas é mais uma vez que eu venho. O Internacional vem a São Paulo e é mais uma vez agarfiado violentamente pela arbitragem. 2005 foi assim, senhores, vocês sabem disso. 2009 foi assim, naquela final da Copa do Brasil. Ó, e hoje, de novo, 3 jogos importantes, decisivos, e nós violentamente garfiados nos jogos aqui. Pênalti totalmente inexistente, inventado pela arbitragem. Árbitro esse que avisei ao senhor Walter Feldman, da CBF, do risco de colocá-lo nesse sorteio. E caiu ele para ir para cá. Eu avisei, pelas confusões recentes que ele criou no campeonato, arbitrando jogos do Campeonato Brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, nós seguimos com fé, vamos trabalhar, está difícil, mas nós vamos sair dessa. Amanhã tem sorteio da arbitragem para o jogo de domingo. Não pode cometer esse erro de novo, chega. Tá? Eu já havia também avisado, conversado com o presidente Marco Paulo Del Nero, que o Internacional não podia abrir mão de nenhum ponto. E hoje nos tomaram pelo menos um ponto. A rivalidade é Corinthians versus Internacional com o CBF, com a arbitragem. Essa é a rivalidade. Daí vem a rivalidade, daí vem o desconforto total que nós temos em vir aqui jogar e ser garfiado. Mais uma vez garfiado num jogo decisivo. Fazer reclamação formal, vai para os arquivos. Vai para os arquivos. Tá? Anular jogo aconteceu uma vez só. Acho que vão anular esse jogo de hoje? Não vão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos por partes. Primeiramente, o jogo foi um jogo fraco, um jogo muito ruim. O Corinthians teve uma ou outra oportunidade. O nome do jogo, na verdade, foi o Marlone. Foi quem criou o primeiro lance de perigo para o Corinthians, depois de uma bela jogada tramada. Acertou a trave no segundo tempo e fez o gol de pênalti. No cruzamento, inclusive, partiu dele. O pênalti, só o árbitro viu. Para mim, não foi. Inventou o pênalti. Mas até aí, né, o Oswaldo até que mostrou um certo bom senso, ele vinha reclamando muito da arbitragem. Dessa vez ele até dá a entender que realmente não houve o pênalti, mas reclamou de um outro não marcado. Sobre o Internacional, também é muito cômodo jogar nas costas do árbitro. O árbitro prejudicou o Internacional, sim, mas até aí a campanha do Internacional é ridícula. Então é mais um lance para colocar no DVD, mas que não apaga a incompetência do Internacional. Quantas oportunidades criou o Internacional no jogo? O que fez o Internacional para merecer melhor sorte? Ia continuar na zona do rebaixamento, mesmo assim, se o pênalti tivesse sido marcado. Quer dizer, eu acho que é legítima a reclamação, mas quando o dirigente do clube vai depois do jogo e joga tudo nas costas da arbitragem, na verdade ele deveria assumir a responsabilidade dele, mandar Celso Roth faltando 2 jogos para terminar o campeonato. Aí acha que o Lisca é o salvador da pátria, aí a culpa é da arbitragem. O Internacional não vence um jogo fora de casa desde maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Novembro, né? Ainda não chegamos em dezembro, quase dezembro. São 6 meses sem vencer fora de casa. Praticamente 6 meses. Será que a culpa é só do árbitro?
Quer dizer, o Internacional, inclusive, venceu a partida do Santos lá, que o árbitro foi extremamente infeliz na situação com o Lucas Lima, quando venceu o Santos. Quer dizer, foi prejudicado algumas vezes, foi beneficiado outras vezes, num pênalti contra o Curitiba, absurdo, marcado para o Internacional. E aí o árbitro vem aqui a São Paulo e fala que o árbitro está rebaixando o Internacional. Sabe, se você quer acreditar nisso em casa, ok, é uma opção, mas é ridículo. Assim como era ridículo o Oswaldo ficar dando um monte de desculpas nas rodadas anteriores que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, por isso perdeu. Sabe, o erro existe. O Corinthians foi beneficiado ontem, foi prejudicado outras vezes. O Internacional foi prejudicado ontem, mas foi beneficiado outras vezes. Acabou. Agora, vamos falar um pouquinho de futebol? E de futebol, sabe, o Internacional acho que realmente não tem o que falar, porque é de uma incompetência só. Eu vi uma entrevista do Danilo Fernandes depois do jogo, que resume bem o que é o Internacional. Isso parece um time de moleques, entendeu? Que falta comprometimento e falta mais do que isso, falta qualidade. E isso é responsabilidade da diretoria que demitiu 3 técnicos nessa temporada. Então, eu já disse aqui ontem e repito, o torcedor do Internacional, que aliás protestou muito na chegada do clube ontem a Porto Alegre, o torcedor do Internacional não merece isso, não merece um rebaixamento para a Série B. Mas essa diretoria, merece sim. Merece para aprender a administrar um clube de futebol. Quem sabe quando cair, volta mais forte. Foi assim com o Vasco. O Vasco caiu, disputou uma final de Copa do Brasil e foi para a Libertadores. O Corinthians caiu para depois ser campeão da Libertadores e do mundo. Quem sabe o Internacional aprende na segundona. Às vezes, se não é pelo amor, que seja pela dor, Chico. Bom, Celso Cardoso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu vou começar discordando totalmente de você. Primeiro, foi um grande jogo feito por parte do Corinthians. Tanto é verdade que se não fosse o Danilo Fernandes, o Corinthians tinha vencido de um 5-0, no mínimo. O Internacional não deu um chute a gol do Walter. Um chute a gol do Walter. Não, deu sim, passou perto. Não, deu nada. Deu nada. A bola foi para fora. Bola no gol, o Corinthians mandou 5 bolas. 1 de pênalti. No meu ver, existiu pênalti. Daqui a pouco eu vou repetir o pênalti, eu vou dizer porque existiu. E depois, o Corinthians chutou 4 bolas que eram, uma delas, 2, 3 eram para ter entrado. Então, uns 4-5-0 estava bom para o Corinthians. Então, o Corinthians jogou bem, sim senhor. Foi um grande jogo do Corinthians. Naquele do Flamengo, esse aí foi o melhor jogo que o Corinthians fez na era Oswaldo de Oliveira. E foi improvisando o Wendel no meio campo, não jogou com o Rodriguinho, não jogou com o Guilherme. Esse lance foi bonito. Esse lance foi... O jogo todo foi bom. O jogo todo foi bom. Não sei de onde você tirou que o jogo foi uma porcaria. Porque, pelo contrário, o Corinthians trocou passes, o Wendel no meio campo foi uma improvisação. Essa aí foi uma bobagem da zaga, com a que entra a bola. É o único lance perigoso que o Inter levou. Não, teve um outro chute de Nico Lopes. Mas foi para fora. Esse aí mais um. Quer dizer, é um time ruim esse Internacional. E está caindo para a segunda divisão porque merece. Agora, esse aí foi pênalti. Não, esse aí não. Esse aí era para ser gol. Olha, vê quantas chances o Corinthians criou. 3. O Corinthians criou várias chances, várias. Aí, o Oswaldo Oliveira, falando ainda do futebol apenas, ainda trocou o Marlone, trocou o Camacho e colocou em campo o Jean, que é um garoto ainda, e colocou em campo o Léo Jabá. O Léo Jabá quase fez um gol. E esse foi pênalti também. Foi pênalti. Mas o cara não teve a intenção, pisou no pé do Fagner. Isso é falta. Isso é falta. Então, devia ter sido marcado pênalti aí também. Olha lá, pisou no pé do Fagner. É que nós não estamos vendo, nós estamos um pouco distantes, mas de perto, acompanhando. Aí, vamos, o Barba, volta esse lance aí. Vamos voltar esse lance aí, porque é o seguinte, a câmera, sacanamente, mostra, um pouco antes do Marlone cruzar, se você reparar, eu acho que é o Ederson, ele vem acompanhando o Romero, puxando a camisa do Romero. Gente, eu não vi nada. Está na frente do juiz, o juiz viu, olha lá. E quando o Romero sobe, ele passa da bola e ele empurra o Romero dando um giro de corpo no ar. Ele gira o corpo e derruba o Romero com o cotovelo. Dá uma cotovelada no pescoço do Romero. Aí, ó, é claro isso para mim. Claro, não. Uma cotovelada nas costas, o Romero cai. Ele já vinha puxando a camisa do Romero. Então é claro que é pênalti. É que o juiz não marca. O juiz não costuma marcar pênalti assim. Palmeiras e Botafogo, por exemplo, teve uns 3, 4 pênaltis desse aí
no Gabriel Jesus. Eu não vi, Pedro. E o juiz não marcou nada, no Dudu não marcou. Esse aí marcou, estava de olho, a gente estava de tem as frente. imagens lá do protesto, torcedores do Internacional, para a gente mostrar, que acho válido, né? Porque houve um protesto lá assim que a equipe desembarcou lá em Porto Alegre, já havia isso na madrugada, hein? Acho que, sei lá, 2 horas da manhã, 2h30 da manhã. Já tinha torcedores lá esperando, furiosos. A situação do Inter, ela é delicadíssima. O Inter tem 2 jogos. Já caiu. Tem o Cruzeiro fora. Já caiu. Tem o Cruzeiro fora. E o Flamengo em casa. E o Flamengo não vai. Tem que vencer os 2 jogos e torcer para o Vitória perder os 2. E esse que é o problema, porque... Ou empatar 1, né? Perder o grande problema, até o Palmeiras está envolvido nessa brincadeira aí. Porque o Palmeiras pega Chapecoense agora... E o Vitória na última rodada. E o Vitória na última rodada. O Palmeiras pode jogar com o time, o 3º, 4º time lá, porque já vai estar campeão. Então, quer dizer, o Vitória deve ganhar do Palmeiras. Não porque o Vitória vai ganhar, porque o Palmeiras, sei lá, vai dar uma relaxada. Bom, não sei se vai acontecer isso, mas de repente até pode acontecer. Então o Inter está fora, o Inter está na 2ª divisão. Bem feito. Quem mandaram entregar em 2007 rebaixar o Corinthians para o Goiás? Até churrasco na casa do falido, finado Fernandão, que morreu no acidente de helicóptero. Bom, Deus o tenha. Porque o Fernandão era do Goiás, aí o Inter comprou Goiás, comprou o Fernandão. E aí o Fernandão virou ídolo do Internacional. Tanto é verdade que tem uma estátua do Fernandão, depois que ele morreu, fizeram uma estátua em frente ao Beira-Rio. Está lá a estátua do Fernandão. Então, eles fizeram um churrasco na fazenda do Fernandão. Então, para comemorar a queda do Corinthians? Em 2007. Por quê? Porque o Internacional entregou para o Goiás. Porque se o Goiás perdesse do Inter, quem caía era o Goiás, não era o Corinthians. Porque o Corinthians empatou com o Grêmio lá. Sim. Foi um ótimo resultado que o Corinthians teve. Mas aí o Goiás entregou, o Inter entregou o jogo para o Goiás. Então, bem feito. Quem mandou fazer mutreta? Vai chorar na cama que é lugar quente esse careca aí. Presidente careca do Internacional. Ô Chico, se o Palmeiras ganhar, você vai cortar o cavanhaque, é isso? Eu não, porque... Já estão cobrando isso também. Me Alguém pararam no falou, elevador para saber que você Fala... disse que se o Palmeiras fosse campeão, você ia tirar a barba. Não, eu não falei nada disso. Não. Alguém falou Alguém que você falou. falou. No meu nome, não. Na minha boca, não. Eu fui cobrado essa semana, inclusive. Já Me pode pararam na tirar rua, metade. ele vai tirar a Aliás, barba? pelo contrário, eu fui um dos primeiros a falar que o Palmeiras ia ser campeão. Chico Fui um dos primeiros a falar. Lang, acho que não foi isso. Bom, enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Corinthians vai conseguir a classificação para Libertadores? Chico Lang. Sim. Sim? Vai conseguir com o pé nas costas. Vai ganhar do Atlético Paranaense e vai ganhar do Cruzeiro lá. É fácil assim, Celso? Não. Mas vai classificar. Vou explicar por quê. Não, Acho que eu não tenho esperança do Corinthians no G6, não. É que eu acho que Grêmio e Atlético... Não tem competência para Não, vão ganhar a Copa do Brasil e abrir G7. Tá. Eu acho que o Grêmio chega no G6 e ganha também a Copa do Brasil, o Atlético ganha. Vai dar G7. O Corinthians vai porque ele vai ser o 7º. Voltamos a falar do Coringão, que depois de vencer o Internacional por 1-0, começa a se preparar para o duelo decisivo contra o Atlético Paranaense, em jogo que pode colocar a equipe na zona de classificação para a Libertadores. O repórter Osmar Garrafa esteve agora há pouquinho no CT Joaquim Grava acompanhando a representação do Corinthians. É isso, Michele. Os jogadores do Corinthians, depois da boa vitória de ontem contra o Internacional, se reapresentaram agora à tarde aqui no CT Dr. Joaquim Grava, já iniciando preparativos para a partida contra o Atlético no próximo sábado à noite em Itaquera. E o Corinthians, com a vitória de ontem, ele depende somente dele para garantir uma vaga na pré-Libertadores. Tem 2 partidas a disputar, contra o Atlético Paranaense no próximo sábado em casa, e é um adversário direto. Se o Corinthians vencer, ele entra no G6 e aí depende de uma vitória contra o Cruzeiro na última rodada e depois, obviamente, com a equipe mineira, o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Depois da atividade dessa tarde, o meia Marlone, que marcou o gol da vitória contra o Inter, conversou conosco. Falou da boa segunda-feira que teve. Fez o gol da vitória e também comentou sobre a indicação do Prêmio Puskás da FIFA como um dos gols mais bonitos da temporada. Recebi a notícia meio-dia, né, na hora do almoço. E o celular não parou de tocar, né? Foi uma tarde até longa, assim, mas bem gostosa mesmo por estar ouvindo pessoas próximas dando os parabéns, né? Pela notícia. Confesso que ainda nem caiu a ficha ainda, né? Porque eu falei em outras entrevistas que a gente vê acontecendo só com os outros, né? Com esses caras, né? Consagrados já no futebol mundial. E quando é com você, você meio que não acredita, assim, né? Então...
foi uma tarde maravilhosa e para encaixar, né, teve o jogo, né, que saímos com a vitória, onde eu pude fazer uma boa atuação e ser decisivo fazendo um gol. Então, a tarde aí, misturado com a noite, que eu não vou esquecer, uma data aí que vai marcar realmente a minha carreira e minha vida. Quanto ao time que enfrenta o Atlético Paranaense, o técnico Oswaldo de Oliveira vai ter alguns reforços, como Rodriguinho, Giovanni Augusto, Luca e Guilherme, jogadores que ontem não enfrentaram o Internacional. E vale lembrar que hoje a oposição do Corinthians acabou protocolando o pedido de impeachment do presidente Roberto de Andrade. O presidente vai ter que dar explicações sobre sua gestão ao Conselho de Ética do clube. E aí o impeachment define se será ou não encaminhado para votação no Conselho Deliberativo. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Não, 74% dos votos. Qual que era a pergunta? Corinthians vai conseguir a classificação para a Libertadores? Não. Sai mexendo no site. Você tem a resposta, mas não tem a pergunta. Eu tinha esquecido a pergunta, mas aí Acontece. ele... É que a resposta não vale a pena. Não Até mais.